Em nosso estudo de hoje, a lição 50 do livro Bênção da Paz, vigiando e orando. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Em nos reportando aos obreiros do Senhor, recordemos que uma espécie existe que, sem dúvida, trabalha e, sem dúvida, produz algo. Entretanto, vive sempre em posição deficitária e, por vezes, estraga aqueles companheiros que se lhes aproximam quando frágeis na fé. Onde estejam, são para logo identificáveis, porque servem, mas servem debaixo de condições especialíssimas, tais quais sejam. Onde querem, como entendem, quando se vejam dispostos, tanto quanto se determinam, na faixa de ação em que não se sintam incomodados, com quem gostam, com as ideias que lhes agradam, com os recursos que venham a escolher, como julgam melhor, nas conveniências que lhes digam respeito, desde que se lhes satisfaçam as exigências e desde que ninguém os critique nem contrarie. Um companheiro assim assemelha-se a servidor meia sombra e meio luz, que beneficia com a luz que derrama e prejudica com a sombra que teima em carregar. Daí o imperativo de orarmos e vigiarmos, procurando desvencilhar-nos de toda a sombra que ainda nos pesa no orçamento da alma, a fim de que nos tornemos, a pouco e pouco, em obreiros fiéis na causa do eterno bem, servindo ao Senhor, conforme os desígnios do Senhor. Mais um estudo que mexe bastante com a gente, porque a gente começa a conhecer a doutrina espírita, a conhecer o Evangelho de Jesus, e fatalmente com o tempo a gente começa a ter vontade de trabalhar também, até por uma questão de gratidão, porque de regra, nós somos recebidos na instituição religiosa que a gente frequenta, com muito carinho e procurando no primeiro momento um tratamento, um atendimento para os nossos males morais, até males físicos também. E conforme o tempo vai passando, a gente sente vontade de trabalhar também, mas na hora de trabalhar, nós aqui, em particular, recomendamos sempre que se comece a trabalhar por aquilo que você gosta muito. Se você começa a trabalhar naquilo que você gosta, você vai fazer da melhor maneira possível e colaborando, porque o serviço voluntário, ele é um serviço ainda que carece de muita gente, e a gente, por precisar muito de trabalhadores, a gente procura incentivar nesse sentido, né? Mas depois, com o tempo, a gente começa a observar que tem várias outras áreas, vários outros setores da instituição que carecem de servidores, carecem de trabalhadores, e a gente começa a se voluntariar. Eu não entendo muito dessa parte não, mas deixa eu tentar ajudar, eu vou tentar ajudar aqui de alguma maneira. E aí você começa a conhecer outros setores. Conforme você vai conhecendo outros setores, aí sim, você vai conhecer setor que você não tem muita afinidade, que vai começar a aprender agora a ter mais afinidade com isso, e alguns que você definitivamente não vai se adaptar no primeiro momento, porque você não tem afinidade nenhuma com isso. E também defendemos, igual uma amiga chegou perto de mim uma vez, ela rifa, né, pedindo para a gente vender rifa, e é claro, causa nobre, para poder ajudar na manutenção da nossa casa. Eu falei, eu não sei vender rifa, eu não consigo falar com todo mundo. Ela, como? E essa nossa amiga, né, que eu estou falando em especial, ela é até uma pessoa que ela tem uma condição financeira boa, e ela, no momento, ela falou, eu não sei pedir para mim, mas pedir para a instituição, claro que eu sei pedir. Por que você não faz isso? E na hora eu brinquei com ela, né? Eu esperei passar um tempinho, depois falei, olha, eu estou dando curso do Livro dos Espíritos à noite e não vou poder vir na quarta-feira, você não pode ficar no meu lugar? Aí ela falou para mim assim, Robson, aí é mais difícil, né? Eu não tenho esse... Aí eu falei, tá vendo? Eu não vendo rifa e você não dá o curso. Cada um no seu quadrado. Brincando com ela.
né? Porque a ideia, até você tomar gosto pelo trabalho, entrar no trabalho, é essa mesmo. Agora, depois, você entrar nesse ponto aqui que ele vem falar, vamos lá. Eu só vou servir se for nessas condições. Ó. Onde eu quero, se não for onde eu quero. Eu confesso a vocês, quando cheguei na Casa Espírita também, quero dar o curso do Livro dos Espíritos, quero trabalhar na parte educacional, né, com relação a departamentos, né, quero. Eu escolhi isso. Eu acabei trabalhando em várias outras áreas que nem imaginava que eu fosse trabalhar, mas no início, onde quer, como entendem, tem que ser do meu jeito, né? Quando se vejam dispostos. Esse, então, tem muita gente que fala, eu tenho que entender os sinais que a vida está me dando. Hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou trabalhar. Claro que você não está se sentindo bem. Tem um espírito do teu lado que está promovendo em você esse sentimento para você não ir trabalhar. Se você não tiver determinação no primeiro momento, você não vai trabalhar mesmo. Principalmente se você for por esse lado. For aquela pessoa bem suscetível, qualquer coisa que aconteça te afasta do trabalho. Depois ele coloca aqui, na faixa de ação em que não se sintam incomodados. Só vou trabalhar com quem eu gosto. Esse aqui, então, gente, pelo menos na instituição religiosa, sempre vai ter uma pessoa pedra do sapato, porque, na verdade, todos nós somos pedra do sapato. Essa parcela generosa que a gente traz de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Depois ele fala, só vou trabalhar com quem gosto, com as ideias que me agradem, com os recursos que eu escolher e como julgar melhor também. E nas conveniências que me digam respeito, desde que satisfaçam as exigências, desde que ninguém os critique nem contrarie, ainda tem isso. Critique nem contrarie. Engraçado, eu conheço, né, pessoas, né, que veio na cabeça aqui agora, que a pessoa nunca conseguiu fazer um trabalho na casa espírita de mais solidez e, ao mesmo tempo, ficou o tempo todo criticando quem estava na cadeira, quem estava lá à frente de um determinado trabalho. Isso também vai acontecer com muita frequência. Aliás, o Emmanuel diz que esses trabalhadores têm muito tempo para crítica, que quem trabalha de verdade não tem tempo para crítica, mete a mão na massa e vai fazer mesmo. Então ele vem para a gente, Emmanuel, falar, chamar a nossa atenção, né? Que tipo de servidor nós estamos sendo? Tem que ser do meu jeito? Por exemplo, né? Eu fico vendo muito esse lado. A gente trabalhou recentemente, o Dr. Bezerra de Menezes disse em uma das mensagens que as nossas casas espíritas elas têm que se transformar de centro de socorro e esclarecimento em núcleos de renovação social. O núcleo de renovação social vai obrigar você a sair da atividade somente de divulgação da doutrina. Vai obrigar você a fazer um estudo prévio do que acontece ao seu redor e procurar ajudar naquilo que acontece ao redor. E a gente traz como exemplo, mais uma vez, conheço centros espíritas que estão em um local onde o poder aquisitivo é alto. Esse centro espírita não tem trabalho de cesta básica, mas teve um tempo um trabalho desenvolvido para atender só casos de depressão e casos de tentativas de suicídio por conta da necessidade do local. Então, cada lugar vai escolher uma atividade e vai se dedicar àquela atividade. E o Dr. Bezerra de Menezes ainda fala assim, né, independente da preocupação de se a pessoa vai virar espírito ou não, vai entender como sociedade. E, na verdade, quem fazia isso, quem fez isso muito bem, foram os espíritas da primeira hora. Eurípides Barçanufo, antes de ser espírita, ele já era farmacêutico. A mesma coisa com o Caio Bachuto, a mesma coisa com o Bezerra de Menezes mesmo. Eles já tinham feito serviços de muita diferença na sociedade. Escandalizaram a sociedade da época como todos se declararam espírita, no momento em que o espiritismo era algo desconhecido, era algo temido, era algo discriminado, enfim. Mas, nesse momento, a gente tem que fazer isso, a gente tem que transformar a nossa casa, principalmente com o aumento da violência urbana, a gente tem que começar a pensar se Jesus está precisando muito do trabalho que a Casa Espírita desempenha, e não de que a gente fique na nossa zona de conforto, apenas fazendo trabalhos que sejam convenientes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pela recomendação.